Tá com dificuldade no seu marketing? Tem poucos resultados? Acha que tá tudo meio bagunçado na sua vida digital? Bom, se você respondeu sim para essas perguntas, vem comigo que eu vou te dar as respostas nesse vídeo. Porque hoje eu vou listar os 5 erros mais comuns de todo iniciante no marketing digital. E antes de começar, eu já queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, que a gente tá fazendo vídeo todos os dias. A gente fez uma pausa aí semana passada porque eu fiz uma operação, mas eu já estou de volta e agora não falha mais, vídeo todo dia. A gente sabe que o marketing digital ele é bem complexo, não é tão fácil assim como as pessoas pintam por aí e facilmente você pode cair em um desses 5 erros. Mesmo você estudando bastante, aplicando bastante, é bem comum que você cometa alguns desses erros. E quanto mais você demorar para aprender quais são esses erros e o quanto eles podem sugar o seu dinheiro e sua energia, mais tempo você vai levar para ter sucesso no marketing digital. Então, sem mais enrolação, vamos para os 5 erros. Em quinto lugar, não ter um processo ou um funil de vendas. Esse é um erro bem comum que eu vejo várias empresas cometendo. Elas simplesmente começam o marketing digital delas sem um planejamento, sem um processo, sem um funil. Eu gosto de falar que o funil ele é a base para todo o planejamento de marketing digital. Então, se você não fez o funil, você provavelmente também não se planejou. E se você não tem um funil muito bem definido, você não consegue metrificar o que você está tendo de resultado. E pior que isso, você não consegue saber onde você está falhando. E você não consegue otimizar os seus resultados. E às vezes não consegue nem gerar algum resultado. Uma coisa que é comum é as pessoas simplesmente começarem a postar vídeos e posts e acabam tendo resultado, mas não sabem otimizar aquilo, não sabem escalar aquilo. E elas ficam presas ali e não evoluem nunca. Então por isso que é importante você ter um processo bem definido, um funil bem definido do seu projeto. Onde você vai começar, onde você vai plantar sementes, onde você vai fazer CTAs para as pessoas, quais redes sociais você vai usar como canal de entrada, quais páginas você vai ter de venda, de obrigado, de captura, quais iscas você vai ter para atrair essa pessoa. Sem um funil bem definido vai ser muito difícil você organizar toda a jornada do seu consumidor e vai ser difícil você vender para ele. Principalmente falando de nichos como B2B ou cursos mais caros. E todo método que você vê por aí, no final são funis, são processos. O próprio fórmula de lançamento mesmo é um funil estabelecido e formatado em um lançamento, mas não deixa de ser um funil. E mesmo que seja simples, faça o seu funil. Mesmo que seja algo como, vou criar aqui uma página de captura, vou criar uma campanha e levar para essa página de captura, e depois eu vou criar uma sequência de e-mails e mandar a pessoa para a página de vendas. É muito simples, são basicamente 4 etapas. Mas tendo isso desenhado, tendo isso em um processo, você vai conseguir otimizar cada parte dessa. Então tenha um funil. Quarto erro que todo iniciante que ainda não fez algum resultado na internet comete. Bom, a gente sabe que tem muita informação na internet, então você vai ser bombardeado por cursos, treinamentos, mentorias e daí por diante. Olha, eu já fiz muitos desses cursos. A grande maioria, principalmente dos mais famosos, a gente sempre compra, porque a gente precisa estudar até os nossos concorrentes, ou o que está sendo ensinado no mercado. E eu posso te dizer que, assim, todos eles falam de algo em comum, que é você ter um marketing bem estruturado, algumas regras básicas de marketing que eu falo aqui no canal, e muitas vezes você não precisa comprar todos. E esse é o quarto erro, porque eu vejo muita gente comprando vários cursos, e vem um lançamento, ela compra, vem outro lançamento, ela compra. Eu mesmo já cometi muito esse erro. Assim você vai ter uma overdose de informação, e você vai tentar seguir um método, depois seguir outro, e depois seguir outro, e no final de tudo você não vai seguir nenhum. E isso vai atrapalhar o seu sucesso, porque ao invés de focar em um método só, você fica ali pulando de método em método. Eu já fiz muito isso, então eu ficava um pouco no método e falava, não tá funcionando, eu ia pra outro. Não tá funcionando, eu ia pra outro. Mas eu não dei o tempo suficiente para aqueles métodos funcionarem. Então pega um método, pega um processo de marketing e foca nele. E assim as chances de você errar e acabar gastando mais do que devia são menores. Porque nessa, imagina quanto tempo, energia e dinheiro você gasta indo de um método pro outro. E foi exatamente por isso que a gente criou o nosso método, inclusive. O método Engaja, que a gente vai lançar logo em breve. Então fica de olho aqui no canal e no nosso site. Porque a gente pegou tudo que realmente funciona e agrupou em um curso só, para você não ter que ficar pulando de curso em curso. Então, fica de olho. E o terceiro lugar é ter pressa. Sim, ter pressa. Não adianta você ter pressa, por pior que seja o seu momento. Nós na Engajatec já estivemos em momentos ruins também, onde a gente queria que o processo andasse rápido, onde a gente quis acelerar as coisas. E o que a gente ganhou, na verdade, foi o contrário disso. Parece que quanto mais pressa a gente tem para ter resultado no marketing digital, mais tempo leva para isso. E o marketing digital, claro que tem várias coisas que você pode acelerar trabalhando mais, fazendo mais, produzindo mais. Mas no geral, muitas coisas demoram mesmo. Quando você colocar uma campanha no ar, ela vai demorar um tempo
para pegar performance. Quando você começa SEO, vai demorar um tempo para você começar a aparecer no Google. Quando você começa um Instagram, vai demorar um tempo para você conseguir engajamento. Muito se vende aí no mercado de 6 em 30, em um mês, 6 em 7, em uma semana. Então você vai conseguir resultados rápidos. Mas, gente, isso são copies. A verdade é que para você fazer um 6 em 7, no mínimo, você vai trabalhar 60 dias. No mínimo. Isso já contando que você já tem experiência, uma audiência, que você já tem uma estrutura. No mínimo, você vai trabalhar 60 dias para você captar a lista e mandar pro seu lançamento. Mesma coisa os outros métodos. Eles demoram mesmo. Então não vai ser milagre do dia pra noite. Não adianta você ter pressa. Na verdade, a pressa, muitas vezes, vai te atrapalhar. Porque ela vai tirar o seu foco, vai fazer você cometer o erro anterior, que é sair de um método pro outro, e vai acabar te atrasando mais. Então foca numa coisa e vai devagarinho nessa coisa que em pouco tempo você vai ter resultado. Na Engaja mesmo, demorou um bom tempo pra gente começar a ter resultado com SEO. O TikTok também. Hoje eu tenho muitos seguidores no TikTok, a gente tem um engajamento bem bacana. Mas demorou pra gente chegar nisso. Demorou para as engrenagens se encaixarem, digamos assim. Porque você precisa, com teste e validação, entender o que seu público quer. Entender o que o Google quer. Entender o que as campanhas querem. Os motores de busca e as mídias querem. Então você precisa ter paciência. Eu sei que é muito difícil para muita gente ter paciência. Ainda mais na escassez que a gente vive aqui no Brasil. Onde a gente precisa fazer as coisas para ontem. Nós, por exemplo, temos uma agência. E é muito complicado lidar com essa ansiedade que é do brasileiro. Muitos clientes nossos, muitas vezes eles não têm paciência de esperar o resultado chegar. Mas logo ele vem. Então você precisa ter paciência. E a gente fala isso com muita propriedade. Porque a gente não fez só para nós, mas nós fizemos também para todos os nossos clientes. Dá para você ter resultado em pouco tempo, sim. Se você trabalhar focado na coisa certa. Mas esse pouco tempo é o mínimo possível, digamos assim. Então, em uma semana você não vai ter um resultado incrível. Mas em 15 dias você já pode ter um resultado mediano. Em um mês também. Então tenha paciência e continue trabalhando com foco. E o segundo erro é ter um marketing exagerado. Querer fazer marketing demais. Querer vender demais. E isso pode acabar com a sua audiência, com o seu engajamento. Isso pode acabar com o seu negócio. Eu vejo várias copies, inclusive, que trabalham isso, né? E elas usam aquela fórmula que todo mundo usa o tempo todo. E isso não vai te ajudar, isso vai te atrapalhar. É claro que você tem que usar escassez. A gente fala muito dos gatilhos mentais aqui, ancoragem, bônus. Mas as pessoas pegam pesado nisso e acabam exagerando um pouco. E isso acaba causando um efeito reverso. E as pessoas acabam pegando aquilo, pegando até um ranço daquilo. E elas acabam não comprando de você. Então tome muito cuidado com o marketing exagerado. Sabe essa coisa de últimas vagas? Por que um curso online precisa ter últimas vagas? Se você não tiver uma boa justificativa para isso, se for só para gerar escassez por escassez, isso vai mais atrapalhar você do que ajudar. Ou depoimentos falsos, provas falsas, ou ancoragem de preço que não tem nada a ver. Uma coisa que eu vejo muito é aquelas páginas que tem vários bônus, né? Então tem um produto principal, aí tem um bônus que vale mais que o produto, aí tem outro bônus que vale muito mais que o produto. Só que é óbvio que aquilo não é verdade. A pessoa deu aquele preço ali, as pessoas percebem isso. Ou então quando tem aquele depoimento escrito ali, né? Que fica aquela coisa fake, né? Por mais que ele seja verdade, inclusive. Ou um erro também de marketing exagerado ou venda exagerada é você querer vender demais. Então qualquer conteúdo que você faça, você tá ali vendendo. Ou no seu conteúdo rico que você faz, você também tá vendendo. Ou todo stories que você grava é pra vender. Então você acaba não criando uma conexão com a pessoa primeiro. É como se você estivesse pedindo a pessoa em casamento toda hora, mas você não se aproximou dela primeiro, você não conhece nem o nome dela, pra falar a verdade. Então você precisa trabalhar um pouco mais isso, deixar isso um pouco mais sutil. E uma dica legal também é fazer coisas que as pessoas normalmente não fazem no marketing digital. Então se tá todo mundo pedindo pra você usar escassez de uma forma, tenta usar de uma forma diferente. Por exemplo, escassez não precisa ser sobre vagas limitadas, mas pode ser por um bônus que vai acabar, por exemplo. E ele vai acabar por um motivo lógico. Isso entra também numa menção honrosa de subestimar a sua audiência. A sua audiência não é burra como você pensa. É claro que a gente tem que falar de uma forma simples e de uma forma para que todo mundo entenda, mas isso é a arte de se comunicar. Não tem nada a ver com a inteligência do seu público. O seu público é sim muito inteligente e percebe logo se você tá mentindo ou se você tá exagerando no seu marketing. Então preste bastante atenção nisso. É melhor você ser sincero no que você vai falar, até mesmo falar assim, ó, já leva seu cartão de crédito porque eu vou te vender uma coisa no final do vídeo, do que você chegar e maquiar tudo aquilo. Um grande exemplo disso é a própria Polishop. Ela é um canal que vende muito? É, mas ela trabalha tão forte a copy dela, a parte de vendas dela, que muita gente já não acredita mais. Assim como Empíricos da vida. Eles têm um marketing incrível, uma copy incrível, que se você ouve um pouquinho, você já começa a se interessar. Mas eles vendem tanto a todo momento que as pessoas passam a ficar com o pé atrás. E é difícil eles reverterem isso no longo prazo. Então, se você quer ter uma empresa a longo
longo prazo, você precisa trabalhar isso. E antes do primeiro lugar, já se inscreve aqui, já ativa o sininho, que vai ter vídeo todos os dias aqui e você vai receber dicas valiosas nossas. E o primeiro erro e o mais comum de todos é querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos gurus, eles vão falar pra você assim: você precisa ter um canal no YouTube, você precisa ter um blog, você precisa ter um Instagram, você precisa ter um TikTok, precisa ter um Twitter, e aí você acaba ficando refém de todas essas mídias. A verdade é que você não precisa estar em todas as mídias. Tem influenciadores que fazem muito dinheiro só com o YouTube e outros só com o Instagram. Então você não precisa ser bom em tudo. É claro que é bom você estar presente, pelo menos, mas não produzindo conteúdo toda hora. Escolha as 3 principais que te fortalecem, que fortalecem a sua marca, que são onde realmente o seu público está, e invista nelas. Por exemplo, nós da Engajatec poderíamos investir no Pinterest ou no LinkedIn, que são redes que nossos clientes estão lá, né? Tanto para inspiração no Pinterest quanto para aprendizado no LinkedIn. Mas a gente viu que o nosso braço não era suficiente para estar nessas mídias. Então a gente excluiu essas mídias do nosso portfólio. Então a gente trabalha hoje com Instagram, TikTok, YouTube. A gente faz o blog, o SEO. Então a gente trabalha focado nessas mídias. Mas se o nosso braço não pudesse atender a todas, talvez eu estivesse só aqui no YouTube ou só no TikTok. O importante é você saber o quanto o seu braço consegue atender, e o importante é você ter consistência nas mídias que você for entrar. Porque não adianta você fazer um trabalho mediano em todas. Uma técnica, inclusive, que eu não acredito muito, mas que muita gente usa, é aquela de você fazer um conteúdo longo e replicar ela em todas as mídias. Isso pode até funcionar para alguns nichos e funcionar se você fizer bem feito. Mas se você simplesmente cortar aquele seu conteúdo de qualquer forma e colocar em todas as mídias, o seu engajamento vai ser médio em todas elas. O seu conteúdo precisa ser incrível na sua mídia principal e incrível também nas outras. Por exemplo, o TikTok, se eu simplesmente repostasse stories meu ou reels, não seria a mesma coisa, porque o TikTok tem um formato próprio, tem uma linguagem própria. Eu vejo que é por isso, inclusive, que alguns influenciadores como Érico Rocha e outros, eles não conseguem crescer nessa mídia, ou pelo menos não conseguem por enquanto, porque eles estão percebendo isso. Isso acontece porque eles estão focados também em outras mídias, e eles só replicam o conteúdo que eles produzem, são as lives, são outras coisas que eles fazem para essas mídias. Então tome muito cuidado com isso. Foque na mídia que você ali acredita mais, que você gosta mais e que tem o potencial de trazer mais clientes para você, ou mais crescimento naquele objetivo que você tem. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa sua dúvida, seu comentário aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.